A noite estava escura, sem lua e sem estrelas. Apenas o silêncio profundo de uma estrada deserta, cercada por árvores retorcidas e um vento frio que cortava a pele como lâmina. O motor de um carro preto parou bruscamente no meio do nada, e duas figuras misteriosas abriram a porta traseira. Ali uma jovem mulher, ainda consciente, mas enfraquecida, foi arrastada sem piedade e jogada no chão áspero do asfalto rachado. Seus olhos tentavam se manter abertos, mas o sangue escorrendo de sua testa e a dor insuportável pelo corpo inteiro a faziam querer apenas desistir. "Aqui ninguém vai te encontrar", disse uma voz grave, enquanto a porta do carro se fechava e o veículo desaparecia na escuridão, levando consigo qualquer esperança de socorro. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pela respiração fraca da mulher, que parecia dar seus últimos suspiros. Seu nome era Helena, filha única de uma família simples, mas criada com sonhos maiores do que a vida lhe permitia. Desde pequena aprendera a lutar contra as dificuldades, a se erguer mesmo quando tudo a empurrava para baixo. Porém, nunca imaginou que a ambição de outros a colocaria tão perto da morte. Naquela estrada deserta, o frio penetrava seus ossos, e o gosto metálico do sangue em sua boca lhe dizia que talvez não tivesse mais tempo. Ainda assim, em meio ao desespero, algo dentro dela gritava para não desistir, como se uma voz interior dissesse: "Este não é o fim, é apenas o começo." Helena fechou os olhos e se deixou levar pela escuridão. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte por um caminhoneiro que, assustado, pensou que fosse apenas um animal atropelado. Ao se aproximar, percebeu que era uma mulher jovem, machucada, com a pele fria como gelo. Ele imediatamente a levou para o hospital mais próximo, e ali os médicos não acreditavam que ela conseguiria sobreviver. Estava em coma profundo, seu corpo devastado. Mas havia algo em seu coração que ainda pulsava, frágil, mas insistente. Foram semanas entre a vida e a morte, até que um dia seus olhos se abriram. A luz branca do quarto de hospital a cegava, e a dor de respirar era insuportável. Porém, o pior foi a memória. Fragmentos vinham em flashes: a estrada, o carro, as vozes frias, o abandono. Ela sabia que aquilo não havia sido um acidente. Era uma sentença planejada. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem desejava tanto a sua morte? Durante meses, Helena passou por fisioterapia. Aprendeu a andar de novo, a mover seus braços enfraquecidos, a reconstruir cada parte de si que fora quebrada. O caminhoneiro que a salvara visitava-a frequentemente, levando flores simples e palavras de encorajamento. Ele dizia que Deus a deixara viver porque tinha algo grandioso preparado para ela. No início, ela apenas sorria com esforço, sem acreditar. Mas dentro dela, algo começava a se acender. Uma chama de vingança misturada com um desejo de renascimento. Se alguém a jogara naquela estrada para morrer, ela não só sobreviveria, como voltaria mais forte do que nunca. Quando finalmente recebeu alta, Helena saiu do hospital sem ter para onde ir. Sua antiga vida já não existia mais. Os poucos parentes que tinha haviam se afastado, e seus supostos amigos desapareceram no instante em que souberam do que havia acontecido. Estava sozinha, apenas com a roupa do corpo e uma coragem que começava a crescer. Passou noites dormindo em abrigos, caminhando pelas ruas frias, procurando uma oportunidade de recomeço. E foi em uma dessas noites que conheceu Alberto, um empresário de meia idade, dono de uma pequena empresa em expansão. Ele a encontrou sentada em frente a uma padaria, faminta e desorientada, e por alguma razão inexplicável, decidiu ajudá-la. Alberto não apenas lhe deu comida e abrigo, mas também lhe ofereceu um emprego simples em sua empresa. Helena começou limpando escritórios, servindo café, organizando papéis, mas o que poucos sabiam é que, atrás de seus olhos cansados, havia uma mente brilhante e uma determinação feroz. Observava cada detalhe, aprendia como funcionavam os negócios, absorvia conversas, entendia estratégias, e dia após dia subia degrau por degrau até que Alberto percebeu que aquela jovem tinha algo especial. Começou a lhe confiar pequenas responsabilidades, depois projetos maiores, até que em poucos anos Helena já era seu braço direito. Mas o destino, sempre cruel e generoso ao mesmo tempo, guardava algo ainda maior. Alberto, que não tinha herdeiros diretos, via em Helena a filha que nunca tivera. Em seu leito de morte,
Deixou para ela a totalidade da empresa, que já havia se transformado em um império milionário. Helena, a mulher que fora abandonada para morrer em uma estrada deserta, agora era a dona de um império que crescia a cada dia. No entanto, a riqueza não apagava as cicatrizes. Cada noite, ao fechar os olhos, Helena ainda ouvia aquelas vozes na estrada, o som da porta do carro se fechando, a sensação do asfalto frio em sua pele. E uma promessa ecoava dentro dela: descobrir quem tentou destruí-la. Agora poderosa e influente, tinha meios para investigar. E aos poucos, as peças começaram a se encaixar. O que ela descobriu a deixou sem ar. Aqueles que haviam tentado matá-la eram pessoas muito mais próximas do que poderia imaginar. Gente que sorria diante dela, mas carregava veneno nos lábios. Helena não queria apenas justiça. Ela queria que cada um sentisse o peso do que fizeram. E com paciência e inteligência, começou a traçar seus planos. Entrou em jogos perigosos de poder, enfrentou inimigos ocultos, usou sua nova posição para se proteger e atacar. Mas o que ela não sabia é que sua sede de vingança a levaria a caminhos ainda mais sombrios, onde teria que escolher entre se tornar igual aos que a feriram ou encontrar uma forma de redimir sua própria alma. E é aqui que sua jornada realmente começa, porque sobreviver foi apenas o primeiro passo. Construir um império foi consequência de sua resiliência. Mas agora, Helena teria que enfrentar o maior desafio: confrontar o passado, descobrir a verdade por trás de sua queda e, acima de tudo, decidir quem ela realmente queria ser. Uma vítima que ressuscitou apenas para destruir, ou uma mulher que transformaria sua dor em legado eterno? Se você chegou até aqui, já percebeu que a história de Helena é muito mais do que uma trama de superação. É uma lição sobre força, coragem e destino. Mas também é um aviso: nunca subestime alguém que a vida tentou enterrar, porque pode ser que essa pessoa volte mais forte do que todos imaginavam. E você, no lugar de Helena, o que faria? Aceitaria apenas viver em paz? Ou buscaria vingança contra aqueles que quase tiraram sua vida? Comente aí embaixo. Quero muito saber a sua opinião. Aproveita também e já deixa o like e se inscreve no canal, porque nos próximos capítulos dessa história você vai descobrir quem realmente tentou matar Helena e como ela, dona de um império, vai virar o jogo de uma forma que ninguém espera. As primeiras semanas como herdeira do Império de Alberto foram como navegar em águas turbulentas. Helena sabia que muitos a olhavam com desconfiança, outros com inveja e alguns com puro ódio. Afinal, quem era aquela mulher que surgira do nada, que antes servia cafés e agora ocupava a cadeira mais alta da diretoria? Nos corredores, sussurros a seguiam, segredos ditos em voz baixa, olhares que não escondiam o desprezo. Mas Helena não era mais a jovem frágil, que um dia fora abandonada para morrer. Ela havia aprendido a sobreviver, e agora aprenderia a dominar. O primeiro choque veio em uma reunião com os acionistas. Homens engravatados, acostumados a controlar tudo, a decidir os rumos da empresa sem contestação, olharam para ela como se fosse apenas uma intrusa. Um deles, o mais velho, ousou dizer em voz alta: "Não sabemos se é prudente deixar nas mãos de alguém tão inexperiente o legado de Alberto." A sala ficou em silêncio e todos esperaram pela reação dela. Helena respirou fundo, ergueu o queixo e com a voz firme respondeu: "Eu não pedi para estar aqui. Eu lutei. Eu sobrevivi. E se Alberto confiou em mim, é porque ele viu o que vocês ainda não conseguem enxergar. Podem duvidar agora, mas logo entenderão que eu não estou aqui para brincar. Estou aqui para crescer." O impacto de suas palavras foi imediato. Uns se retraíram, outros a observaram com mais atenção. Ali, naquele instante, Helena começava a ganhar o respeito que ainda não tinha, mas sabia que apenas palavras não seriam suficientes. Precisava provar com ações que merecia o trono que a vida lhe entregara, e foi exatamente o que fez. Trabalhou dia e noite, estudou cada contrato, cada parceria, cada movimento da concorrência, fez escolhas ousadas, arriscou em novos investimentos e, para surpresa de todos, cada passo se tornava um sucesso. O império não apenas se mantinha firme, como começava a crescer ainda mais. Mas enquanto os números subiam, a sombra do passado continuava a persegui-la. Às vezes, sozinha em seu escritório,
fechava os olhos e ainda ouvia o som do carro se afastando, naquela estrada escura. Quem eram aquelas vozes? Quem queria destruí-la? E principalmente por quê? A dúvida a consumia, e foi em uma dessas madrugadas insones que tomou a decisão de contratar um investigador particular. Discretamente, sem que ninguém soubesse, começou a buscar respostas para o que realmente havia acontecido naquela noite. As primeiras pistas foram vagas. O investigador descobriu que o carro que a abandonou pertencia a uma empresa fantasma, registrada em nome de Laranjas. Nenhum dono verdadeiro, nenhum rastro direto. Porém, em meio às informações confusas, havia algo que chamou a atenção. Movimentações financeiras suspeitas, que apontavam para pessoas ligadas à antiga empresa de Alberto, ainda antes de ela herdar tudo. Isso significava que seus inimigos estavam muito mais próximos do que imaginava. Talvez dentro da própria diretoria, talvez até mesmo alguém que agora sorria diante dela em cada reunião. Helena sentia seu coração acelerar sempre que pensava nisso. Era como se estivesse dormindo ao lado de cobras, sem saber qual delas daria o bote primeiro. Mas não demonstrava medo. Pelo contrário, a cada dia sua postura se tornava mais firme, seu olhar mais frio, seu sorriso mais calculado. Quem a via acreditava estar diante de uma mulher inabalável, mas por dentro ela ainda travava uma batalha contra seus fantasmas. Foi em uma noite de gala, organizada pela alta sociedade para celebrar o crescimento de sua empresa, que Helena teve um vislumbre de quem poderia estar por trás de tudo. Entre taças de champanhe e conversas falsas, ouviu ao passar discretamente por um grupo de homens uma frase que a fez gelar. Ela deveria ter ficado naquela estrada. Teria sido melhor para todos nós. O sangue lhe subiu à cabeça, mas ela não reagiu de imediato. Aprendera que o silêncio e a observação eram armas mais poderosas do que qualquer explosão de raiva. Apenas se afastou com o coração em chamas e decidiu que precisava de provas. Precisava desmascarar aqueles que desejavam sua morte. Enquanto isso, sua vida pessoal parecia inexistir. Helena havia fechado seu coração para o amor, acreditando que qualquer aproximação poderia ser apenas interesse. Mas o destino mais uma vez a surpreenderia. Em meio a tantas lutas, surgiu em seu caminho Miguel, um jovem advogado brilhante, contratado para cuidar de alguns casos da empresa. Diferente de todos os outros, Miguel não parecia encantado pela fortuna dela. Pelo contrário, tratava-a como uma pessoa comum, questionava suas decisões com coragem e, aos poucos, começou a conquistar sua confiança. Mas Helena resistia. Seu coração ainda carregava medo. E entregar-se a alguém parecia uma fraqueza que não podia permitir. O investigador particular, após meses de busca, finalmente trouxe uma revelação que mudaria tudo. Ele descobriu que o ataque a Helena fora encomendado por alguém ligado ao passado obscuro de sua família. Seu pai, um homem humilde, havia se envolvido sem saber em negócios sujos com pessoas poderosas, e quando se negou a continuar, pagou caro por isso. Helena, sem imaginar, havia herdado não apenas a força do pai, mas também seus inimigos. Pessoas que acreditavam que, destruindo-a, apagariam qualquer vestígio de resistência. E o mais surpreendente, um dos nomes ligados a esse plano macabro era alguém que agora fazia parte da própria diretoria de sua empresa, Helena. Sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A traição era ainda mais amarga porque vinha de dentro. Mas em vez de recuar, ela decidiu usar essa informação a seu favor. Criou estratégias para expor a verdade, mas não de maneira direta. Sabia que precisava ser cuidadosa, porque qualquer passo em falso poderia colocar sua vida novamente em risco. Começou a jogar o mesmo jogo que eles, silencioso, perigoso e calculado. Em cada reunião, em cada contrato, em cada olhar, ela armava sua rede, esperando o momento certo para puxar os fios. Enquanto isso, Miguel se aproximava cada vez mais, percebendo que Helena carregava um fardo pesado. Ele tentava fazê-la rir, lembrá-la de que ainda havia vida além da vingança, de que ainda havia beleza no simples ato de confiar. Helena resistia, mas em noites silenciosas, sozinha em sua mansão, lembrava-se de suas palavras e sentia que talvez, apenas talvez, não estivesse completamente sozinha nessa luta. Mas os inimigos também não estavam parados. Eles percebiam que Helena não era uma adversária fácil
e começaram a mover suas peças. Tentaram destruir sua reputação, espalhar boatos, sabotar negócios. Porém, Helena, mais esperta do que nunca, antecipava cada golpe, revertia cada armadilha em sua vantagem. A cada vitória, sua fama crescia, e o que antes era desconfiança se transformava em admiração. Aquela jovem que deveria ter morrido agora era vista como uma lenda viva, uma mulher que se erguera do nada para comandar um império com mãos firmes. Mas o jogo estava longe de terminar. Helena sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir, que em breve teria que confrontar diretamente os responsáveis por sua quase morte. E, no fundo, sabia também que, quando esse momento chegasse, teria que escolher entre a justiça e a vingança. Uma escolha que definiria não apenas seu destino, mas o legado que deixaria para o mundo. E você? O que faria no lugar de Helena? Você seguiria com a sede de vingança até o fim, custe o que custar, ou escolheria perdoar aqueles que quase destruíram sua vida? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque essa escolha vai dividir corações. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque no próximo capítulo a verdade começará a vir à tona, e Helena descobrirá que, às vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, mas dentro de nós mesmos. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio denso, como se o ar em volta de Helena estivesse carregado de presságios. Ela sabia que a batalha final contra seus inimigos estava se aproximando. O investigador havia revelado mais detalhes, conectando peças que pareciam impossíveis de encaixar. Descobriu-se que um dos diretores mais antigos da empresa, Augusto, não apenas participara do plano contra seu pai no passado, como também estivera diretamente envolvido em sua tentativa de assassinato. Helena sentiu uma mistura de ódio e alívio ao ter finalmente um nome concreto. O homem que sempre sorria em sua frente, que batia palmas em suas conquistas, havia sido o mesmo que quis enterrá-la para sempre naquela estrada deserta. Mas ela não podia se precipitar. Sabia que um ataque direto poderia custar caro, porque Augusto era esperto e poderoso, com aliados disfarçados em diferentes setores. Então Helena começou a traçar um plano cuidadoso para desmascará-lo diante de todos, sem deixar brechas para que escapasse. Fingiu não saber de nada. Continuou a frequentar reuniões ao seu lado, suportando cada olhar falso, cada palavra envenenada. No fundo, Helena se tornava cada vez mais forte, alimentada pela certeza de que em breve o momento certo chegaria. Enquanto isso, Miguel, sempre próximo, percebia que algo estava acontecendo. Ele via nos olhos de Helena um brilho diferente, uma chama que oscilava entre esperança e ódio. Tentava convencê-la a abrir o coração, a confiar nele, mas ela ainda se mantinha reservada. Até que, em uma noite chuvosa, depois de uma reunião cansativa, Helena não resistiu e contou parte de sua história. Disse a Miguel sobre a estrada, sobre as vozes, sobre o investigador e até mesmo sobre Augusto. Esperava que ele recuasse, que se afastasse, mas Miguel segurou suas mãos e disse: "Se você enfrentar isso sozinha, pode vencer. Mas se permitir que alguém esteja ao seu lado, vai ser ainda mais forte. Não lute só, Helena. Ninguém merece carregar tanto peso sozinho." As palavras dele ecoaram em sua mente por dias. Era como se uma brecha tivesse se aberto em seu coração, permitindo que a confiança, algo que ela acreditava estar morto dentro de si, voltasse a florescer lentamente. Helena começou a aceitar a presença de Miguel, não como uma fraqueza, mas como uma forma de equilíbrio. Ainda assim, a sede de justiça continuava queimando em sua alma, e cada vez mais ela sentia que estava perto de seu clímax. Augusto, por outro lado, começava a desconfiar. Ele percebia que Helena havia se tornado ainda mais firme, mais perigosa, como se estivesse armando algo. Tentou sondá-la. Lançou perguntas disfarçadas em conversas aparentemente inocentes, mas Helena era astuta. Respondia sempre com serenidade, sem dar espaço para suspeitas. Nos bastidores, no entanto, movia suas peças com precisão cirúrgica. Mandou levantar documentos, rastrear contas bancárias, buscar testemunhas esquecidas pelo tempo. Aos poucos, foi montando um dossiê capaz de derrubar qualquer máscara. E então veio o grande evento anual da empresa, uma noite de gala com investidores, acionistas e autoridades. Helena sabia que aquele seria o palco perfeito para expor Augusto. Durante semanas preparou cada detalhe, até que a noite chegou.
Vestida com um elegante vestido preto que refletia poder e mistério, ela entrou no salão como uma rainha, que sabia exatamente o peso da coroa que carregava. Augusto, sorridente como sempre, se aproximou para cumprimentá-la, sem imaginar que aquela noite seria o início de seu fim. O discurso começou como qualquer outro, com agradecimentos, números impressionantes e projeções de crescimento. Mas em determinado momento, Helena mudou o tom. Sua voz firme e carregada de emoção ecoou pelo salão. Esta empresa foi construída com suor, com esforço e, acima de tudo, com honestidade. Mas nem todos que caminharam ao nosso lado foram dignos desse legado. Hoje, diante de todos vocês, eu revelo a verdade que durante anos esteve escondida. As luzes diminuíram e um telão se acendeu, mostrando documentos, provas e depoimentos que conectavam Augusto a crimes do passado, incluindo a tentativa de assassinato contra ela. O salão mergulhou em um silêncio estarrecedor. Augusto levantou-se tentando protestar, mas as imagens falavam por si. O murmúrio cresceu entre os convidados, transformando-se em indignação coletiva. Helena, com os olhos fixos nele, completou. Tentaram me destruir, tentaram apagar minha história, mas eu sobrevivi. E agora é hora de justiça. Augusto não é apenas um traidor desta empresa, mas também um homem que tentou tirar a vida de alguém que apenas desejava viver. Guardas de segurança já estavam preparados, tamando de Helena, e se aproximaram para retirá-lo. Augusto resistiu, gritando que ela não sabia com quem estava lidando, que aquilo não terminaria ali. Mas ninguém mais lhe dava ouvidos. O homem poderoso, que sempre andara de cabeça erguida, agora era arrastado diante de todos como um criminoso exposto ao mundo. Helena, por dentro, sentia uma mistura de triunfo e vazio. Sim, havia desmascarado um dos responsáveis por sua tragédia. Sim, havia provado sua força diante de todos, mas ainda não era suficiente. O gosto da vingança era amargo, porque junto com a vitória vinha a lembrança de tudo que perdera. No entanto, naquele instante, o respeito por ela se tornava inquestionável. Helena não era mais apenas a herdeira inesperada de Alberto, mas a líder incontestável de um império que agora carregava sua marca pessoal. Após a festa, Miguel a encontrou sozinha, olhando pela janela de sua mansão, pensativa. Você conseguiu, disse ele. Conseguiu justiça. Mas Helena respondeu com um olhar perdido. Consegui apenas uma parte. Ainda há muito mais por trás disso. Augusto não agia sozinho, e você sabe disso. O que fiz hoje foi apenas arrancar a primeira máscara. O verdadeiro inimigo ainda está nas sombras, e eu vou encontrá-lo. A determinação em sua voz mostrava que a guerra estava longe de acabar. Os documentos revelados apontavam para conexões maiores, uma rede de corrupção e poder que ia muito além de Augusto. Helena agora tinha em mãos uma trilha perigosa, que a levaria a enfrentar pessoas ainda mais influentes, talvez até intocáveis. Mas ela não recuaria. Já havia renascido uma vez, e agora estava pronta para desafiar qualquer império que ousasse cruzar seu caminho. E você? Acredita que Helena deve continuar sua busca até o fim, mesmo que isso a leve a enfrentar inimigos ainda mais poderosos e arriscar tudo o que conquistou? Ou deveria parar por aqui e viver em paz com o que já conquistou? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque o próximo capítulo vai revelar que a estrada de Helena ainda guarda curvas sombrias e segredos que podem mudar tudo. Já deixa seu like e se inscreve no canal, porque a história dela só está começando a chegar no verdadeiro clímax. Após a queda de Augusto, a empresa mergulhou em dias de tensão. Muitos acreditavam que com ele fora do caminho, tudo voltaria ao normal. Mas Helena sabia que a batalha estava longe de acabar. Augusto havia sido apenas a ponta do iceberg, um peão descartável em um jogo muito maior. Os documentos revelados naquela noite de gala apontavam para transações internacionais, movimentações de dinheiro em paraísos fiscais e conexões com figuras poderosas no mundo da política e dos negócios. Helena, agora mais do que nunca, tinha consciência de que mexera em um vespeiro, e os inimigos não iriam assistir parados à sua ascensão. Nas semanas seguintes, ataques velados começaram a surgir. Primeiro foram rumores espalhados pela imprensa. Manchetes insinuando que Helena havia manipulado documentos para incriminar Augusto, que ela era ambiciosa demais,
que não tinha moral para comandar um império daquele porte. Depois vieram os golpes mais sutis. Contratos importantes começaram a ser misteriosamente cancelados, investidores retiravam apoio em cima da hora, fornecedores quebravam acordos sem explicações. Era como se uma força invisível estivesse puxando os fios para enfraquecer seu reinado. Helena, no entanto, não era mais a mulher assustada que um dia foi deixada para morrer em uma estrada deserta. Ela já tinha enfrentado a morte e renascido das cinzas. Não deixaria que palavras ou sabotagens a derrubassem. Reuniu sua diretoria leal. Traçou novas estratégias, buscou alianças inesperadas. Cada golpe que recebia era transformado em combustível para lutar ainda mais. Miguel, sempre ao seu lado, tentava convencê-la a agir com cautela, mas Helena sabia que em guerras como aquela, a ousadia era a única saída. Certa noite, enquanto revisava os papéis deixados pelo investigador, Helena encontrou um detalhe que antes lhe passara despercebido. Uma assinatura escondida entre documentos falsos, repetida em diferentes contratos antigos. Ao analisar mais de perto, percebeu que aquela assinatura estava ligada a alguém que ela jamais desconfiaria. O choque a fez soltar os papéis sobre a mesa e encarar o vazio. O nome que se repetia ali era de Cláudio, um homem que sempre fora considerado mentor e amigo de Alberto, e que agora, após a morte dele, se tornara um dos conselheiros mais respeitados dentro da empresa. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Cláudio sempre se mostrara cordial, sempre lhe oferecera conselhos como se fosse um protetor, mas, na verdade, ele estava ligado ao mesmo grupo que encomendara sua morte. A raiva subiu em seu peito como um fogo incontrolável. Era ele, o inimigo oculto que estava por trás da rede maior. Augusto havia sido apenas um fantoche, e Cláudio, silencioso e sorridente, era o verdadeiro estrategista. Decidida a confirmar suas suspeitas, Helena intensificou a investigação. Miguel tentou fazê-la ter cuidado, mas ela não recuava. Reuniu provas em silêncio. Rastreou transações, seguiu rastros digitais, ouviu testemunhas dispostas a falar depois de anos de silêncio. E quanto mais descobria, mais claro ficava. Cláudio não só havia tentado destruí-la, como também vinha manipulando os bastidores da empresa há décadas, desviando dinheiro, comprando poder e controlando pessoas influentes. Ele era o tipo de inimigo que não apenas queria vê-la morta, mas que também desejava apagar qualquer chance de sua existência, ameaçar os planos dele. A revelação, no entanto, trouxe consigo um dilema terrível. Helena sabia que expor Cláudio significaria travar uma guerra contra alguém muito mais poderoso do que Augusto. Ele tinha contatos na política, nas forças policiais, na imprensa. Derrubá-lo não seria simples, e o risco de perder tudo o que havia construído era real. Mas a chama dentro dela não permitia desistir. Aquela não era apenas uma luta por justiça. Era uma luta pela sua própria alma. Enquanto preparava seus próximos passos, Helena começou a notar movimentos estranhos ao seu redor. Seu carro foi seguido algumas vezes à noite. Telefonemas silenciosos interrompiam suas madrugadas e até Miguel recebeu ameaças veladas. Era a prova de que Cláudio já havia percebido que ela estava se aproximando da verdade. O medo tentava se infiltrar em seus pensamentos, mas Helena lembrava da estrada deserta, da dor de estar sozinha e abandonada. E dizia a si mesma: se sobrevivi à morte, posso enfrentar qualquer coisa. O clímax se aproximava. Helena sabia que precisava agir rápido, antes que Cláudio desse o próximo golpe. Com a ajuda do investigador, montou um dossiê ainda mais poderoso, repleto de provas incontestáveis. Mas dessa vez ela não queria apenas expor Cláudio. Queria humilhá-lo, destruí-lo diante de todos, da mesma forma como tentaram destruí-la. O palco escolhido foi uma reunião extraordinária com toda a alta diretoria, acionistas e representantes da imprensa. Naquele dia, Helena entrou na sala como se fosse entrar em uma arena. Seus olhos fixaram-se em Cláudio, que sorria calmamente, como se estivesse no controle da situação. Mas ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Com a mesma firmeza que usara contra Augusto, Helena apresentou cada prova, cada documento, cada testemunho. As imagens projetadas na tela mostravam desvios milionários, conexões com empresas fantasmas, até gravações que revelavam sua voz em conversas comprometedoras. O salão mergulhou em choque. Cláudio tentou se defender,
mas sua máscara começava a cair diante de todos. Ainda assim, sua voz firme ecoou. Vocês acreditam nessa garota que nem deveria estar aqui? Vocês sabem quem ela é de verdade? Uma sobrevivente. Uma intrusa que roubou um império que não lhe pertence. Vocês vão acreditar nela ou em mim, que construí isso desde o início. A tensão era sufocante. O silêncio parecia quebrar os ossos, mas Helena não recuou. Com um olhar frio, respondeu: Eu não roubei nada. Eu conquistei. E você, Cláudio? Não construiu nada além de mentiras. Tentou me destruir, tentou me enterrar naquela estrada. Mas eu voltei. Voltei mais forte do que você jamais imaginou. E agora, é você quem será enterrado pela própria corrupção que espalhou. As câmeras registravam tudo. A imprensa, que fora usada contra ela antes, agora se tornava testemunha de sua vitória. Guardas de justiça, previamente avisados, entraram na sala e levaram Cláudio sob prisão preventiva. Ele ainda tentou ameaçar. Gritou que aquela guerra estava longe de terminar. Mas Helena sabia que aquele era o começo de seu fim. Ao vê-lo sendo arrastado, Helena sentiu o coração pesado. Não era apenas triunfo, era também uma sensação de vazio. Percebeu que, por mais que tivesse vencido a batalha, jamais recuperaria a inocência perdida, jamais apagaria a cicatriz da estrada deserta. Mas pela primeira vez, sentiu que a justiça finalmente estava sendo feita. Naquela noite, sozinha em seu escritório, olhou pela janela e deixou que as lágrimas rolassem. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de libertação. Helena compreendia que a dor havia sido seu combustível. Mas agora, talvez, fosse hora de transformar essa dor em algo maior, algo que pudesse realmente honrar sua trajetória. Miguel entrou devagar, colocou a mão em seu ombro e disse: Você venceu. Agora pode viver. Mas Helena, ainda olhando para o horizonte, respondeu: Ainda não terminei. Vencer Cláudio foi apenas parte da luta. Agora preciso vencer a mim mesma. E é nesse ponto que sua história ganha uma nova dimensão. Porque Helena não é apenas a mulher que sobreviveu à morte e construiu um império. Ela é a prova de que nenhuma dor, por mais profunda que seja, pode apagar a força de quem decide se levantar. E você, no lugar dela, conseguiria perdoar e seguir em frente, ou continuaria vivendo para a vingança até o último inimigo cair? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque essa escolha divide o coração de muita gente. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque no próximo capítulo você vai ver se Helena conseguirá realmente se libertar da sombra da vingança ou se será consumida por ela para sempre. Após a queda de Cláudio, a empresa e toda a cidade comentavam apenas sobre um nome: Helena. Jornais estampavam manchetes sobre a mulher que ressuscitou das cinzas e expôs um dos maiores escândalos empresariais da década. Alguns a chamavam de heroína, outros de oportunista, mas ninguém conseguia negar que ela havia se tornado uma das figuras mais poderosas e temidas do país. O império estava consolidado, a justiça parecia ter sido feita, e muitos acreditavam que a história dela havia finalmente chegado ao fim. Mas Helena sabia que não era tão simples assim. Apesar da vitória pública, sua alma estava inquieta. A imagem de Cláudio sendo levado algemado não lhe dava paz. No fundo, sentia que ainda havia segredos não revelados, peças soltas no quebra-cabeça. O silêncio das noites lhe pesava, trazendo lembranças da estrada deserta e da sensação de abandono. Era como se a cada conquista viesse também um sussurro sombrio, lembrando-a de que a guerra interna ainda não havia terminado. Miguel percebia essa inquietação e tentava fazê-la descansar. Levava-a para lugares tranquilos, longe do burburinho da cidade, na esperança de que ela pudesse respirar em paz. Houve uma tarde em que os dois caminharam à beira do mar e ele disse: Helena, você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Já aprovou sua força, já desmascarou os culpados. Agora precisa aprender a viver. Não pode passar o resto da vida olhando para trás. Ela ouviu em silêncio, mas dentro de si a resposta era clara. Não estava pronta para deixar o passado ir embora. Algo ainda a aprendia. Essa sensação ficou ainda mais forte quando o investigador trouxe uma última revelação. Entre os documentos de Cláudio, havia menções a um nome misterioso, alguém identificado apenas como o Patriarca. Segundo registros, ele era o verdadeiro líder de toda a rede criminosa, um homem tão poderoso que raramente aparecia, deixando outros executarem suas ordens.
Cláudio era apenas um braço, Augusto outro. Mas o patriarca era a mente que comandava tudo. E o mais assustador, indícios apontavam que ele tinha ligação direta com a família de Helena desde antes de seu nascimento. O choque foi devastador. Helena percebeu que sua luta ainda não havia chegado ao fim. Se o patriarca realmente existia, ele era o responsável maior pela tragédia de seu pai, pela sua tentativa de assassinato, por toda a rede de corrupção que devastara sua vida. Mas quem seria ele? Alguém desconhecido ou alguém que sempre estivera por perto, escondido sob uma identidade irrepreensível? Determinar essa resposta tornou-se sua nova obsessão. Helena mergulhou em investigações ainda mais profundas, expandindo seus contatos, arriscando-se em lugares sombrios da cidade. Miguel tentava alertá-la sobre os perigos, lembrando-a de que já havia arriscado demais, mas Helena não conseguia parar. A cada pista, a chama da vingança crescia dentro dela. Era como se só pudesse descansar quando a última peça estivesse exposta. Foi em uma noite chuvosa, enquanto revisava velhos documentos da empresa de Alberto, que encontrou algo que a deixou sem ar. Entre papéis antigos, havia uma carta escrita à mão escondida em um envelope surrado. A assinatura no final a fez tremer. Era de seu próprio avô, um homem que ela nunca conhecera, mas do qual ouvira poucas histórias fragmentadas. Que ao cruzar informações, percebeu que aquele homem era o mesmo que o investigador chamava de patriarca. Helena ficou em choque. O inimigo final que ela tanto buscava não era um estranho distante, mas sim parte de sua própria família. Seu avô, que deveria ter sido símbolo de proteção e orgulho, havia se transformado no arquiteto de sua dor. O dilema a rasgava por dentro. Como destruir alguém que carregava seu próprio sangue? Como lidar com a verdade de que o mal que a quase destruiu vinha de sua própria origem? Essa revelação a deixou ainda mais silenciosa, mais introspectiva. Miguel percebeu que ela se fechava em uma armadura quase intransponível. Tentava convencê-la de que nem sempre precisamos carregar a responsabilidade pelos pecados de nossos ancestrais. Mas Helena não aceitava. Ele me tentou matar antes mesmo de me conhecer. Ele destruiu meu pai e minha família. Tentou me apagar do mundo. Como posso simplesmente ignorar isso? Respondeu em uma noite em que as lágrimas escaparam de seus olhos pela primeira vez em muito tempo. A busca pelo patriarca se tornou então sua prioridade máxima. Helena descobriu que ele vivia recluso, cercado de seguranças, em uma mansão isolada no interior, quase como um rei exilado que ainda comandava seu reino das sombras. Decidiu que precisava confrontá-lo pessoalmente, não apenas para buscar justiça, mas também para encarar sua própria verdade. O investigador tentou dissuadi-la. Miguel implorou para que não fosse sozinha, mas Helena sabia que aquele era um encontro que ninguém poderia ter em seu lugar. Quando finalmente chegou à mansão, uma mistura de medo e coragem a consumia. Foi recebida por homens armados, mas ao revelar seu nome, eles a deixaram passar. Parecia que já a esperavam. Ao entrar no salão principal, lá estava ele, um homem idoso de olhar penetrante sentado em uma poltrona imponente. Seu rosto carregava as marcas do tempo, mas também a frieza de quem nunca conheceu o arrependimento. Então você veio, disse ele com uma voz grave. Eu sabia que um dia apareceria diante de mim. A estrada deserta não foi suficiente para te deter. Vejo que o sangue da família é mais forte do que eu imaginava. Helena sentiu o coração disparar, mas não demonstrou fraqueza. Você destruiu meu pai, tentou me destruir, e ainda assim acha que pode se sentar aqui como se fosse intocável? Respondeu com firmeza. O patriarca sorriu de forma cínica. Eu construí tudo o que você tem. Se hoje é poderosa, é porque o império que Alberto te deixou foi sustentado também pelas minhas mãos, ainda que ele fingisse não saber. Você acha que venceu, mas só está colhendo os frutos do que plantei. As palavras foram como facadas. Helena percebeu que a teia era ainda mais complexa do que imaginava. Seu próprio império, o legado de Alberto, estava de alguma forma manchado pelas raízes podres daquele homem. E ali, diante dele, ela se viu diante do dilema supremo: destruir tudo, inclusive a parte que sustentava sua própria história, ou encontrar um caminho diferente, um caminho que não a transformasse naquilo que sempre odiou. O confronto foi longo, carregado de acusações, lágrimas contidas e verdades dolorosas.
O patriarca, mesmo diante da ameaça de ser exposto, não demonstrava medo. Você não tem coragem de me destruir. Você é minha neta e carrega em si o mesmo sangue que corre em minhas veias. Por mais que tente, nunca poderá fugir do que é. Helena respirou fundo, sentindo seu coração rasgar por dentro. O que ela faria a seguir definiria não apenas o destino de sua família, mas também o futuro de sua própria alma. E você, se estivesse no lugar de Helena, seria capaz de destruir o próprio sangue para se libertar do passado. Ou encontraria uma forma de quebrar o ciclo sem se manchar ainda mais? Comenta aí embaixo, porque essa escolha vai dividir opiniões e mostrar quem realmente entende o peso da justiça e da vingança. Já deixa seu like e se inscreve no canal, porque no próximo capítulo você vai ver a decisão mais difícil da vida de Helena, uma decisão que pode transformar seu império em um legado de luz ou em um reino de trevas. O silêncio dentro da mansão era quase ensurdecedor. O tic-tac de um velho relógio de parede parecia marcar cada segundo como uma martelada no peito de Helena. O patriarca a observava com olhos gélidos, como se fosse um predador analisando sua presa. Mas também havia no fundo daquele olhar uma estranha curiosidade, quase uma admiração pela neta, que contra todas as probabilidades sobrevivera e se tornara mais poderosa do que ele jamais imaginou. Você tem em suas mãos algo que poucos têm. Helena, disse ele com calma, cruzando as mãos enrugadas sobre o colo. O poder de decidir se esta linhagem continua reinando ou se perde na lama do esquecimento. O que vai ser? Vai me destruir? Vai expor minha história suja? Ou vai aceitar que, no fundo, somos feitos da mesma matéria e que juntos poderíamos transformar esse império em algo ainda maior? As palavras soavam como tentação. O patriarca oferecia a ela a oportunidade de unir forças, de expandir ainda mais seu domínio, mas ao custo de carregar para sempre a mancha da corrupção e da crueldade. Helena sentiu o peso daquela escolha cair sobre seus ombros como uma corrente de ferro. De um lado, a promessa de poder absoluto. Do outro, a chance de libertar-se, mas às custas de destruir parte de sua própria história. Ela se aproximou lentamente, os passos ecoando pelo piso frio de mármore. Você me jogou em uma estrada deserta para morrer. Você destruiu meu pai, tirou tudo de mim e ainda acha que pode me oferecer poder como se fosse uma dádiva? O que você chama de poder, eu chamo de prisão. E eu não vou carregar suas correntes. O patriarca deu uma gargalhada rouca. Você fala de liberdade como se fosse real. Não existe liberdade, menina. Só existem os fortes e os fracos, os que comandam e os que obedecem. Você acha que é diferente porque derrubou Cláudio e Augusto? Eles eram apenas peões. Eu sou o rei. E mesmo que tente me derrubar, sempre haverá outro para tomar meu lugar. Essas palavras mexeram com Helena. Seria verdade? Estaria apenas trocando um inimigo por outro em um ciclo interminável? Ou havia, de fato, uma chance de quebrar a corrente? O dilema a corroía, mas em seu íntimo sabia que não poderia repetir os erros do passado. Eu não quero ser rei nem rainha. Eu quero ser livre. Quero que a próxima geração não precise carregar esse peso. Quero que as pessoas saibam que é possível vencer sem se manchar. Você não entende porque nunca acreditou em nada além do medo, respondeu com firmeza. O patriarca a olhou em silêncio por longos segundos, como se tentasse decifrar se aquelas palavras eram apenas bravatas ou se vinham de um lugar de convicção verdadeira. Finalmente, com um leve sorriso, disse: Então me destrua. Mas saiba que, ao fazer isso, destruirá parte de si mesma. Está pronta para pagar esse preço? Helena tremeu por dentro, mas não recuou. Decidiu que a verdade precisava vir à tona, mesmo que doesse, mesmo que significasse ver seu próprio império questionado e manchado. Voltou-se para o investigador, que a aguardava do lado de fora, e entregou a ele todos os documentos que ligavam o patriarca às corrupções e crimes de décadas. Não havia mais volta. A operação foi rápida e devastadora. A imprensa explodiu com a revelação de que o verdadeiro mentor de toda a rede criminosa era um homem respeitado, oculto por trás de uma fachada de filantropia e negócios aparentemente intocáveis. O choque foi nacional. Helena, mais uma vez, estava no centro da tempestade, mas dessa vez não com a imagem de vingadora, e sim como alguém que ousou cortar os próprios laços de sangue em nome da justiça.
Os dias seguintes foram os mais difíceis de sua vida. Críticos surgiram de todos os lados. Alguns a chamavam de corajosa, outros de ingrata, dizendo que havia destruído sua própria família. Mas no fundo, Helena sabia que não tinha outra escolha. Miguel esteve ao seu lado em todos os momentos, segurando sua mão quando ela desmoronava em silêncio, lembrando-a de que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. A prisão do patriarca abalou o país inteiro, mas também abriu espaço para algo novo. Helena percebeu que não bastava destruir, era preciso reconstruir. Se não criasse um novo caminho, outros surgiriam para ocupar o vácuo deixado pelo poder. Então, pela primeira vez, decidiu usar seu império não como arma, mas como ponte. Criou projetos sociais, investiu em educação, abriu portas para jovens que, assim como ela, poderiam ter sido deixados para morrer em estradas desertas, mas que agora teriam uma chance de renascer. A transformação não foi fácil. A resistência foi enorme. Muitos tentaram boicotar suas iniciativas, lembrando-a constantemente do passado sombrio que herdara. Mas a cada obstáculo, Helena respondia com ainda mais determinação. Não queria ser lembrada apenas como a mulher que vingou seu pai, ou que destruiu sua família, mas como aquela que ousou quebrar o ciclo e oferecer um novo futuro. O clímax dessa nova fase veio em um grande evento público, meses depois. Helena subiu ao palco diante de centenas de pessoas, entre elas autoridades, jornalistas e cidadãos comuns. Sua voz firme ecoou pelo auditório. Eu fui deixada para morrer. Eu renasci em meio ao ódio e à vingança. Mas hoje eu digo a vocês, nenhum império vale a pena se for construído sobre sangue e dor. Nosso futuro não pode repetir os erros do passado. Eu escolho a vida. Eu escolho a esperança. As palavras emocionaram a todos, e pela primeira vez, Helena sentiu que realmente havia encerrado um ciclo. O patriarca estava derrotado. Cláudio e Augusto já eram apenas sombras do passado, e o futuro estava em suas mãos. No fim daquela noite, Miguel se aproximou e sussurrou: "Agora sim você está livre." Helena sorriu. Um sorriso verdadeiro, daqueles que não nascem da vitória sobre o inimigo, mas da paz de finalmente encontrar um caminho. E é aqui que eu te pergunto, se você tivesse no lugar de Helena, teria coragem de enfrentar o próprio sangue e destruir tudo em nome da verdade? Ou teria se deixado seduzir pela promessa de poder absoluto? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa escolha divide corações e revela muito sobre quem realmente somos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque no próximo capítulo vamos ver como o Império de Helena, agora limpo e renovado, encara os desafios do futuro e se transforma em um legado que ninguém jamais poderia imaginar. Os dias seguintes ao grande discurso de Helena marcaram uma nova era. Pela primeira vez, desde que fora deixada naquela estrada deserta, ela podia andar pela cidade, sem sentir os olhares de piedade ou de desconfiança. Agora muitos a viam como símbolo de superação, alguém que tinha enfrentado o inferno e, em vez de se deixar consumir, escolheu acender uma chama capaz de iluminar os caminhos de outros. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a estrada da reconstrução seria longa e cheia de armadilhas. O império que herdara de Alberto e que tantos tentaram destruir ou corromper, agora era seu de forma plena. Helena começou a reestruturar cada setor, exigindo transparência, cortando laços suspeitos e abrindo espaço para novas lideranças. Muitos executivos que antes a subestimavam agora tremiam diante de sua presença. Mas Helena não usava mais o medo como arma. Usava respeito. E isso, paradoxalmente, era muito mais poderoso. Miguel estava sempre ao seu lado, não como alguém que buscava ganhar com sua ascensão, mas como aquele que acreditava em sua missão. Em várias noites, quando Helena duvidava se estava tomando as decisões certas, era ele quem lhe lembrava: "Você já venceu a morte. O que vier depois é só consequência da sua coragem." Essas palavras a sustentavam quando o peso parecia insuportável. Mas não bastava olhar para dentro da empresa. Helena sabia que precisava impactar também o mundo fora dos muros do império. Criou fundações que ofereciam apoio a mulheres vítimas de violência, a jovens sem oportunidades, a famílias que haviam perdido tudo. Em cada projeto, via reflexos de sua própria história. "Se eu renasci, eles também podem renascer", dizia. Aos poucos,
A imagem da mulher vingadora foi sendo substituída pela da Dama da Esperança. Os jornais que antes estampavam seu rosto em meio a escândalos, agora falavam sobre os programas inovadores que estavam transformando comunidades inteiras. Era como se Helena tivesse reescrito sua própria narrativa, mudando o rumo não apenas da sua vida, mas também de milhares de outras. Ainda assim, as sombras do passado insistiam em aparecer. Às vezes, ela acordava no meio da noite com a sensação de ainda estar naquela estrada, sentindo o frio da escuridão e o gosto metálico do sangue na boca. O trauma nunca desapareceria por completo, mas agora Helena sabia que não precisava mais fugir dele. Em vez de lutar contra as lembranças, aprendeu a usá-las como combustível. Cada cicatriz era uma lembrança de onde veio e de por que não podia desistir. O capítulo mais emocionante dessa nova fase veio quando ela decidiu visitar a pequena cidade onde havia nascido. Durante anos evitara aquele lugar, pois as lembranças eram dolorosas demais. Mas agora sentia que precisava voltar. Quando chegou, foi recebida com surpresa e emoção pelos moradores. Muitos se lembravam dela como a menina simples que desaparecera em circunstâncias misteriosas. Agora diante deles estava uma mulher poderosa, mas ainda com o mesmo olhar firme de antes. Na praça central fez um discurso breve, mas profundo. Um dia fui deixada para morrer, e naquele momento pensei que era o fim da minha história. Mas descobri que, às vezes, é justamente quando somos quebrados que descobrimos a força que temos dentro de nós. Hoje eu volto aqui não como vítima, mas como alguém que escolheu viver. E quero dizer a cada um de vocês, nunca desistam, mesmo quando tudo parece perdido. Porque a vida sempre guarda uma segunda chance para quem acredita. As pessoas choraram, aplaudiram e se aproximaram dela não como de uma empresária distante, mas como de alguém que os representava. Foi nesse momento que Helena percebeu que seu verdadeiro império não eram os prédios, as empresas ou as cifras milionárias, mas sim os corações que conseguia tocar. Miguel a observava com um sorriso orgulhoso, sabendo que aquele era o ápice da jornada. Você não é mais apenas a sobrevivente da estrada deserta. Você é a prova viva de que a esperança pode nascer do desespero. O tempo passou, e Helena continuou crescendo, mas de um jeito diferente. Já não buscava poder pelo poder, nem vingança pela vingança. Buscava legado. Suas empresas prosperavam não apenas pelo lucro, mas porque transmitiam confiança. E sempre que podia, ela se lembrava de parar, olhar para trás e agradecer pelo caminho percorrido. Certa noite, sozinha em sua sala, olhando pela janela da cobertura que agora era seu lar, Helena se permitiu sorrir. Pegou uma foto antiga de seu pai, Alberto, e sussurrou. Conseguimos, pai. Eles tentaram nos destruir, mas hoje estamos de pé. O que eles começaram em escuridão, eu terminei em luz. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, mas dessa vez não era de dor, era de gratidão. E assim, a menina que fora jogada para morrer tornou-se a mulher que não apenas construiu um império, mas que também transformou sua dor em esperança para milhares de pessoas. Sua história se tornou lenda, contada de geração em geração, não apenas como exemplo de superação, mas como prova de que até mesmo nas estradas mais desertas é possível florescer. E agora eu te pergunto, se a vida te deixasse à beira da morte, no ponto mais baixo você teria forças para se levantar e transformar sua dor em um legado de esperança? Conta aí nos comentários, porque sua opinião pode inspirar alguém que precisa ouvir isso hoje. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como a de Helena mostram que, mesmo quando tudo parece perdido, a vitória pode estar logo após a escuridão.